Olá, pessoal! Sou Lúcia Antoniassi, advogada, especialista em direito imobiliário, civil e processo civil. E hoje vamos conversar sobre a ação de uso capião. Mas antes disso, eu acho importante entender o conceito de possuidor e proprietário. Acho importante entendermos as diferenças. E a principal e mais importante diferença é que o proprietário tem muito mais direitos que o possuidor. O proprietário, ele pode, sobre um bem que ele seja titular, ele pode usar, dispor, usufruir e reclamar esse bem de quem injustamente o detenha. Então, o proprietário, ele possui todos esses direitos. Ele tem direito erga omnes, ou seja, contra todos, o direito de sequela, o direito de buscar o bem. Já o possuidor, ele tem o direito de defender a posse dele, ele pode usar e usufruir do bem apenas. Então, a ação de uso capião que visa regular a propriedade apresenta esta vantagem. É muito mais vantajoso ser proprietário que possuidor. E o que é preciso para se utilizar desse instituto? É muito simples, basta preencher alguns requisitos de lei. Quem preenche esses requisitos, naturalmente, terá direito à ação de uso capião. Antes disso, vou dar um exemplo. O Vinícius, para ficar mais fácil, mais compreensível. O Vinícius, ele é possuidor de um imóvel e ele deseja se desfazer desse imóvel. Então, ele vende esse imóvel para o Danilo. O Danilo, por sua vez, compra a posse do imóvel. E o Danilo estabelece lá a sua moradia, a sua residência. Passa-se vários anos e o Danilo continua a ser possuidor. Se ele não ingressar com a ação, ele jamais se tornará um proprietário. Então, essa é a diferença. Aquele que é possuidor e deseja se tornar titular de domínio pode usar o instituto da uso capião. A uso capião, ela é muito utilizada para o possuidor qualificado. O que é ser um possuidor qualificado? A posse, ela tem qualidades. A posse tem que ser mansa, pacífica, ininterrupta e de boa fé. Tendo esses requisitos, a posse, então, podemos chamar isso de posse ad uso capione. A posse apta a gerar a uso capião. Existem posses que não são capazes de gerar uso capião. E aqui eu cito dois exemplos. Por exemplo, aquele que tem um contrato de locação, ele tem uma posse indireta, ele jamais vai poder obter a uso capião. Ou o comodatário é aquele que eu empresto o imóvel ou alguma coisa para ele usar a título precário. Então, ele também jamais poderá reclamar a ação de uso capião. Por isso, aquele que tem a posse qualificada pela mansuetude, pela passividade, pela boa-fé, pode sim requerer a ação de uso capião. Vou falar de 3 modalidades de ação de uso capião. São elas: uso capião extraordinário, ordinário e urbano. Vamos começar com a uso capião extraordinário. Essa uso capião extraordinário, o principal requisito dela é o tempo, é o decurso de tempo. Um exemplo: o Vinícius, ele está passando por sérias dificuldades financeiras e aí ficou desempregado, foi despejado do seu imóvel e passou a morar na rua. Como morador de rua, ele observou que existia um imóvel desocupado, não tinha ninguém naquele imóvel. Então, ele resolveu invadir o imóvel e estabelecer ali a sua moradia. Passou-se alguns anos e o Vinícius começou a fazer benfeitorias no imóvel, melhorias, consertou telhado, janelas, portas. Passou mais algum tempo, o Vinícius começou a pagar o tributo, ou seja, o Vinícius começou a agir como se proprietário fosse daquele imóvel, como se dono fosse, cuidando, pagando os impostos, agindo realmente como proprietário. Então, o Vinícius, ele pode se utilizar da ação de uso capião extraordinário, desde que ele tenha 15 anos no imóvel. E esses 15 anos podem ser reduzidos para 10, se lá ele estabeleceu a sua moradia, que é o caso do nosso exemplo. Então, tendo 10 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta,
sem que ninguém vai lá reclamar a posse. Ó, Vinícius, desocupa esse imóvel, ele é meu. Então o Vinícius, ele vai ser reconhecido como proprietário. Então essa é a modalidade de uso capião extraordinário, que necessita de 15 anos, podendo ser reduzido para 10 anos, desde que a pessoa estabeleça ali a sua moradia. Evidentemente que ele tem que pagar os tributos, para que seja considerado proprietário. Já na uso capião ordinária, existem mais requisitos, mas o tempo é menor. Na uso capião ordinária, necessita-se de 10 anos, podendo ser diminuído para 5 anos, desde que a pessoa estabeleça ali a sua residência, a sua moradia habitual. Mas nesse caso, vai requerer o justo título. O que é o justo título? Nada mais é que qualquer documento hábil a comprovar a posse. Pode ser um compromisso de compra e venda, pode ser um recibo, pode ser uma nota, pode ser uma declaração. Então, isso seria o justo título. Vai também exigir da pessoa, do possuidor, a boa-fé dele, ou seja, a ignorância dos vícios, que ele está lá realmente com ânimo de dono, com um bom coração. E também a uso capião urbana. A uso capião urbana é a uso capião mais rápida, porque você pode adquirir, pode se tornar proprietária do imóvel se você habitar aquele imóvel por até 2 anos. Só que, como o próprio nome diz, tem que ser no perímetro urbano e também uma metragem máxima de até 250 metros quadrados. Não precisa de justo título, mas precisa de boa fé. Então essas seriam as 3 principais modalidades de uso capião, que pode ser objeto de processo. Você pode procurar o advogado da sua confiança e regularizar a sua propriedade. Existem a modalidade judicial e extrajudicial, mas isso será objeto de análise entre você e o seu advogado. Por hoje era isso que eu queria falar, comentar com vocês. Agradeço. Se você gostou do meu conteúdo, inscreva-se na minha página, deixe o seu like e até a próxima. Fiquem com Deus!